Bom, queridos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem a respeito de espiritualidade. Creio que é um tema que tem profunda relação também com o tempo que a gente está vivendo agora. Eu quero compartilhar com vocês aqui os slides. Vou fazer, então, no estilo que a gente está acostumado, né, com apresentação de slides. E aí, vocês também não precisam ficar olhando muito para mim, podem ficar olhando para a apresentação, fica mais interessante, né? Eu quero ler com vocês uma palavra que faz parte do Sermão da Montanha, para falar desse tripé da espiritualidade cristã. Mas antes de ser um tripé da espiritualidade cristã, quando Jesus fala sobre esse tema, ele já era um tripé da espiritualidade, da piedade judaica, no tempo dele mesmo. E então a gente tem aí como subtítulo essa jornada com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Lembrando, né, que quando a gente está falando de espiritualidade, muitas vezes a gente vai tentar descrever o que é espiritualidade. É a relação com Deus. A gente entende espiritualidade como algo ampliado, não apenas como a relação com Deus. A gente entende, nós não entendemos, aliás, espiritualidade como uma vivência restrita ao templo, ao culto, ao domingo, ou qualquer outro dia sagrado, ou mais ou menos sagrado, nem uma relação mediada sacerdotalmente. A gente há muito tempo insiste nisso, e é isso que o Novo Testamento ensina, que culto não é o que fazemos para Deus. Culto é o que nós somos em Cristo. Somos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, conforme Romanos 12, 1. Agora nós somos o próprio sacrifício, nós não apresentamos sacrifícios. A nossa vida toda se transforma agora em culto a Deus e em sacrifício a Deus. Então tem essa frase que é clássica, já é um clichê, mas que vale a pena lembrar aqui nesse contexto. Quando não há culto na vida, não há vida no culto. Aquilo que nós fazemos no domingo ou num momento como esse acaba caindo no vazio, porque o restante da nossa vida não é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, a gente entende espiritualidade cristã ao modo como prestamos culto a Deus na integralidade da nossa vida, com todo o nosso ser, com tudo que nós fazemos. Lembrando, por exemplo, que isso é uma coisa que tem profunda relação com a nossa confessionalidade, porque Lutero dizia isso de maneira muito enfática. Ele, na sua época, dizia para as pessoas: saiam dos monastérios. Se enfiar dentro de um monastério não é a forma como Deus nos chamou para servi-lo. Deus quer ser servido no mundo. O sapateiro que faz o seu serviço bem feito, a dona de casa, a mãe, etc. Quer dizer, quando você faz o que você faz para Deus, então você está servindo a Deus de coração. E ele entendia que Deus precisava ser servido no mundo, não que a gente deveria se isolar do mundo para servir a Deus. Então isso tem uma profunda vinculação com também as afirmações que Lutero fez na época da Reforma. Era assim que ele também compreendia a espiritualidade, e nesse sentido não há nada de novo aqui para nós hoje. Mas eu quero ler com vocês Mateus 6, de 1 a 18. Você pode acompanhar a leitura comigo, pode abrir sua Bíblia, ou pode ler aí na tela do seu celular, do seu computador, conforme você estiver acompanhando. E lá nós lemos, então, Jesus dizendo: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas,
a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está no secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. E seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Eu quero falar desse tripé, portanto, da espiritualidade cristã, e que era o tripé também da espiritualidade judaica na época de Jesus, e era constituído, então, desses três elementos. Aquilo que Jesus chama nesse texto de esmola, a oração e o jejum. A relação com o Pai, conforme Jesus apresenta aqui, está no centro de toda essa espiritualidade. Se a gente lê esse texto bíblico, a gente percebe que Jesus tenta colocar o Pai no centro dessas práticas espirituais, dessas disciplinas espirituais que eram praticadas ali naquele momento. Ele tenta trazer Deus para o centro desse negócio. Porque a tentação da espiritualidade sempre é vivê-la não com Deus no centro dela, mas conosco, nós próprios sendo o centro dessa espiritualidade. E a oração é o espaço no qual essa relação com o Pai é desenvolvida. Por isso, eu quero partir nessa reflexão aqui com vocês a partir da oração. Embora a esmola aparece primeiro, a oração vem em segundo lugar e o jejum em terceiro, eu acredito que o centro dessa história está justamente naquilo que Jesus fala no Pai Nosso, quando ele esclarece essa relação com o Pai. E é nesse momento e nesse sentido que a gente tem condições também de entender as relações que aparecem na questão da esmola, que a gente vai explicar melhor o que é depois, e a questão do jejum também, ok? Então, a oração é essa exteriorização da relação com Deus. É de fato aquele aspecto em que a gente desenvolve essa espiritualidade no aspecto da relação com Deus, ok? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, sobre a oração. E o que Jesus diz nesse texto bíblico em relação à oração? Em primeiro lugar, ele condena uma oração performática, uma oração que é feita para ser vista pelos outros. E ele chama isso de hipocrisia. Ele diz, não orem como os hipócritas. Não façam como eles. Porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, eles gostam de fazer isso nas esquinas, em lugares públicos, para serem vistos pelas pessoas. E isso não é uma relação com Deus. Deus não está no centro dessa relação, mas é algo que busca admiração e reconhecimento dos outros, das outras pessoas.
E ele fala de um segundo tipo de oração também, que ele descreve como pagã. Ele diz assim, também não orem como os pagãos. Eles repetem sempre a mesma coisa, eles têm fórmulas mágicas, eles têm esses fetiches de manipulação do divino para convencer a divindade a realizar seus desejos. Eles entendem a espiritualidade como uma forma mágica de lidar com Deus. Se você apertar os botões certos, se você fizer a coisa certa, se você apresentar o sacrifício certo, a divindade vai te atender. Ela vai entrar em dívida com você. E queridos, deixem eu fazer assim um breve parênteses aqui. Se a gente for pensar no que Jesus chama de uma prática da oração hipócrita, que se referia mais aos judeus do seu tempo, a gente vai encontrar, logicamente, também no nosso meio, em nós mesmos, aspectos que Jesus está falando aqui, mas especialmente nos nossos dias, especialmente quando se trata da religiosidade popular brasileira, também no meio evangélico, esse segundo aspecto que Jesus chamou de pagão, não façam como os pagãos, não orem como os pagãos, é uma coisa muito presente. Porque, inclusive, em algumas falas da religiosidade neopentecostal, se fala, por exemplo, de uma oração que funciona. O que é uma oração que funciona? É uma oração que é feita de fé, com a fé de tal maneira em que você pode colocar Deus contra a parede, você pode exigir, você pode determinar que Deus faça as coisas de acordo com a sua vontade, porque você cumpriu determinados requisitos. Isso é paganismo puro. Isso não tem diferença alguma de você colocar... Claro, não tem diferença alguma. Né? Não é feito no mesmo nome, né? Isso é feito em nome de Jesus, mas se Jesus ainda está presente no meio disso, isso é uma outra pergunta. Mas o que eu quero dizer é que o espírito, digamos assim, a compreensão de alguém que pega cachaça, amendoim e milho de pipoca e coloca numa encruzilhada, e algumas das práticas que se tem dentro de igrejas evangélicas é absolutamente igual. As pessoas compreendem que, cumprindo aqueles sacrifícios, aqueles rituais, elas estarão fazendo com que a mecânica funcione, com que o divino seja colocado em dívida com elas e tenha que atendê-las de alguma forma. E Jesus está dizendo, queridos, não se trata disso. Não tem nada a ver com isso. Relação com Deus não se constrói desse jeito, não se constrói dessa forma. Essa é uma maneira absolutamente equivocada de se aproximar de Deus e se relacionar com Deus. E aí ele apresenta o Pai Nosso. Logicamente, ele acabou de dizer, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa. Portanto, quando ele vai ensinar o Pai Nosso, ele não está querendo fazer o que se faz também em alguns espaços cristãos. Hoje nós vamos ter a campanha dos 1000 Pai Nossos. Poxa, Jesus não ensinou Pai Nosso para ser repetido até que Deus cansa de nos ouvir e resolve nos atender. Não faz sentido nenhum repetir o Pai Nosso incansavelmente, especialmente quando não se entende o conteúdo. Se repete, às vezes, 1500 vezes, ou seja lá quantas vezes for, o mesmo conteúdo sem discernir o que se está dizendo. Porque se repete com o espírito daquilo que Jesus estava dizendo anteriormente. Não façam como os pagãos, que pensam que por muito repetir a mesma coisa serão ouvidos. Portanto, o Pai Nosso não é uma oração. Claro que nós podemos orar o Pai Nosso, não há nada de errado em orar o Pai Nosso como uma oração, mas ele é mais do que apenas uma oração, ele é um modelo de espiritualidade, ele é um modelo de oração, é um modelo de vida. O Pai Nosso é de uma profundidade riquíssima. E a primeira coisa que eu vou passar isso rapidamente, porque eu sempre aponto para esse aspecto, vocês já estão cansados de ouvir isso, né? A primeira coisa que Jesus diz é que o Pai é nosso, não é meu, não é teu, é nosso. E, portanto, não se trata de uma espiritualidade intimista e individualista, mas se trata de algo de comunhão.
Logo, quando a gente vai se referir, se relacionar com o Pai, a gente não faz isso como indivíduo, a gente faz isso como parte de um corpo maior. O Pai é nosso, não é meu. Mas eu quero rapidamente falar do segundo aspecto. As primeiras 3 petições do Pai Nosso se referem exclusivamente a Deus. A gente pede que o nome, a singularidade do nome de Deus seja vista no mundo. Santificado seja o teu nome. Ou seja, a gente está dizendo que as pessoas percebam o quanto Deus é singular, o quanto Ele é especial, o quanto Ele é único. Essa é a primeira oração, é a primeira petição do Pai Nosso. A gente ora para que a vontade de Deus seja feita. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O primeiro interesse não é a minha vontade, não são os meus desejos, não são os meus problemas, não são os meus dilemas, não são as minhas questões, não sou eu. O centro da oração é Deus. É a santidade do nome dele, a singularidade de quem ele é o quanto ele é especial, é a sua vontade, é o seu reino. Portanto, Jesus, quando nos ensina a nos relacionar com o Pai, nos ensina a conformar a nossa vontade com essa vontade de Deus e nos ensina a tirar os olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos em Deus. E justamente esse é o problema da oração hipócrita do meio judaico, que Jesus falou, e da oração dos pagãos, que Jesus também falou e condenou nos versículos anteriores. Porque ambos os tipos, ambos os modelos, quem é que está no centro? É quem ora. Não é a quem ora. E o primeiro aspecto que Jesus está tentando demonstrar para a gente, assim, que a pessoa mais importante quando a gente está orando não somos nós mesmos, mas é Deus a quem nós estamos clamando naquele momento. É claro que quando segue a petição, nós temos também aquela palavra em que a gente diz: dá-nos o pão nosso. Esse pão também não é meu, é nosso, porque o Pai é nosso, então o pão também é. Dá-nos o pão nosso de cada dia. E, portanto, não se está tratando aqui da realização de desejos. Se está tratando do suprimento das nossas necessidades, daquilo que realmente é necessário. E isso vai na contramão dessa história que nós temos assim de espiritualidade no nosso contexto, inclusive evangélico, de que a oração tem que funcionar. Oração que funciona é a oração em que você descobre o jeito de esfregar a lâmpada de Aladim e Deus surge daquela lâmpada como gênio e diz: agora você tem direito a 3 desejos. Quais são os teus 3 desejos? Nós não nos relacionamos com Deus nesse tipo de padrão. Nós nos conformamos à vontade de Deus porque nós entendemos pela fé que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. E por isso a gente não tem medo da vontade de Deus para nós. A gente não foge da vontade de Deus para nós. A gente não tem receio algum de dizer: seja feita a tua vontade na minha vida e não a minha vontade. Porque a gente sabe que Deus quer o nosso bem, que Ele é bom e que Ele deseja o melhor para nós. Isso significa que nós também não estamos interessados, quando vamos orar, de que os nossos desejos sejam realizados. No máximo, as nossas necessidades, e isso ainda assim não é a prioridade quando a gente ora. Em segundo lugar, agora vem a relação com o próximo, que Jesus fala da esmola. Isso tem a ver agora não com a relação com Deus, mas com a relação com o próximo. A esmola, essa expressão para nós, quando a gente fala em esmola, hoje o que a gente pensa? A gente pensa naquela moedinha que não serve para nada, que a gente não consegue comprar nada, mas tem alguém ali completamente desprovido de qualquer condição financeira, então a gente joga ali uma moedinha, a gente deu uma esmola. Não, isso não é esmola, não é disso que Jesus estava falando.
O problema é que essa palavra se desgastou ao longo do tempo, ela perdeu o seu significado. A esmola é um exercício de compaixão, é um exercício de solidariedade, de generosidade, de fraternidade, tem a ver com essas questões. Não é usar o nosso próximo como... por favor, entendam bem o que eu quero dizer agora. Às vezes a gente tem pena de jogar algumas coisas fora, daí a gente pensa assim, talvez tenha alguém que precise, né? E a gente pensa assim, a gente fez uma grande coisa. A gente pode ter ajudado alguém com alguma coisa que a gente não precisava mais, que a gente não queria mais, porque estava velho, estava feio, mas isso não é compaixão, isso não é solidariedade, isso não é generosidade, isso não é fraternidade. Isso, no máximo, é reciclagem. É ajudar alguém a aproveitar uma coisa que a gente não queria mais. Exercício de compaixão, de solidariedade, de generosidade, de fraternidade tem a ver com algum nível de sacrifício pessoal. Tem a ver com tirar algo que poderia ser importante para mim de alguma forma. Quando nós começamos a fazer algum tipo de sacrifício pessoal, quando a gente começa a dizer assim, não, eu vou deixar de ter isso para poder oferecer algo para alguém que tem menos do que eu, aí nós estamos começando a entrar naquilo que Jesus chamou de esmola. Nós estamos começando a entrar no exercício da compaixão. Enquanto nós estamos lidando com aquilo que nos sobra, isso, eu repito, continuem fazendo, queridos irmãos e irmãs, eu também faço, né? Tem uma calça ali que não me serve mais, enfim, ficou velha, ela pode ser útil para alguém. A questão é que eu não me iludo que ao doar aquela calça, eu estou fazendo uma grande boa ação. Não, a grande boa ação seria se eu tivesse ido lá na loja, comprado uma calça nova e tivesse doado a calça nova e tivesse continuado usando a minha velha. Aí eu teria feito uma grande boa ação. Ou pelo menos teria feito uma boa ação. Talvez nem grande não seja. Entende o que eu quero dizer? E o chamado de Jesus, de fato, tem a ver com esse exercício de compaixão. Tem a ver com aquele momento em que a gente consegue começar a fazer algum nível de sacrifício pessoal, por compaixão aos demais, por compaixão às pessoas com quem a gente convive, que estão na relação com a gente ou não. Quando o pai não está no centro dessa relação com o próximo, ocorre a mesma coisa que ocorre com a oração. A esmola vira numa forma de justiça própria, de convencer a si mesmo e aos outros de como eu sou uma pessoa boa. Às vezes é usado até como arma contra Deus, porque quando alguém chega para mim e para você e diz assim, você precisa de arrependimento, você vai dizer, não, eu sou uma pessoa boa, eu ajudo muito as pessoas. Quando o pai não está no centro disso, a esmola pode virar, inclusive, um escudo contra aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, um escudo contra a vontade de Deus na nossa vida, um escudo contra aquilo que Deus deseja fazer em termos de transformação no nosso coração. E a esmola também pode virar um instrumento de barganha com Deus, no espírito da espiritualidade pagã, uma moeda de troca. Bom, eu estou ajudando aqui, olha, tá vendo, Deus? Agora tu estás em dívida comigo porque eu fiz isso, então agora eu espero que tu faças aquilo. Em terceiro lugar, Jesus fala do jejum, que para mim tem a ver com a relação consigo mesmo. E aí nós fechamos esse ciclo, a relação com Deus, a relação com o próximo e a relação comigo mesmo. Como assim jejum, relação comigo mesmo? Como assim? É que o jejum nada mais é do que o exercício do controle dos apetites. Logicamente, a gente está controlando o nosso apetite por comida, no sentido da expressão do exercício. Mas o jejum tem um desdobramento muito maior do que esse. Porque quando a gente está controlando o apetite da comida, a gente também está trabalhando na nossa alma e no nosso coração o domínio próprio para a gente ser capaz de lidar com outros apetites, também da nossa alma. Isso tem a ver com a nossa capacidade de renúncia.
em um determinado momento, de renunciar àquilo que nos é absolutamente essencial, que é a comida, para dizer, em um determinado espaço de tempo que nós escolhemos para isso, de 24 horas, 12 horas, enfim, tem algumas pessoas que conseguem jejuar por mais tempo, quando enveredam por essa prática com mais afinco. Nesse espaço de tempo a gente está dizendo assim: Deus, tu és a pessoa mais importante da minha vida, tu és mais importante do que a comida que eu ponho no meu prato. E esse exercício de colocar Deus no centro da minha existência, de colocar os meus apetites, os meus desejos, inclusive as minhas necessidades mais essenciais em segundo plano, de fato, tem uma capacidade muito grande de desenvolver domínio próprio, de desenvolver essas habilidades de controle dos apetites. Algo extremamente importante nessa época em que nós estamos vivendo, em que as pessoas acham que tem que ter tudo o tempo todo, que nada lhes pode ser negado, que o tempo todo elas têm que ter a satisfação dos seus desejos. Nós vivemos numa sociedade assim. A gente não sabe ficar sem fazer nada em momento algum. A gente, os tempo todos, tem que estar satisfazendo as nossas vontades e os nossos desejos. Portanto, o jejum é um exercício muito interessante, e pode ser muito importante para nós, também nos dias de hoje. Quando o Pai não está no centro dessa espiritualidade no que se refere a nós mesmos, também o jejum vira um exibicionismo religioso, vira uma piedade empavonada, né? Vocês viram um pavão espiritual, sai por aí com aquele rabo colorido, né? Querendo dar uma de bonzão em cima dos outros. Foi isso que Jesus disse para os judeus. E o jejum pode deixar de ser a expressão do seja feita a tua vontade, não a minha, para se tornar uma expressão do quanto somos capazes de nos sacrificar para ter nossos desejos realizados. Porque tem gente que é capaz de jejuar, desde que seja para realizar o seu desejo. Mas aí, de novo, o Pai não está no centro desse jejum. A vontade de Deus não está no centro. O reino de Deus não está no centro. O que está no centro é o que a gente quer que Deus faça. Entende? Todas essas coisas, todas essas disciplinas espirituais, elas podem ser transformadas facilmente em pura religiosidade, que não tem nada a ver com aquilo que Jesus está tentando nos ensinar aqui. Então a gente tem que ser cuidadoso, a motivação importa, e aqui também cabe a cada um de nós tentar olhar para dentro do seu coração e perceber o que está acontecendo. Eu termino aqui mostrando para vocês que nós temos aqui essas bifurcações, né, onde se encontra a relação com Deus e a relação com o próximo. Nós temos ali, né, quando a gente ora Pai Nosso, então a gente constrói essa relação. Não é apenas o meu Pai. Eu tenho uma relação e, portanto, eu tenho uma relação com o meu próximo e, portanto, tenho uma responsabilidade também em relação ao meu próximo. E aí entra a questão da esmola, da compaixão. Então, aqui a gente pode construir algumas palavras, né? Fraternidade, solidariedade, generosidade, coletividade, a fé cristã e a espiritualidade cristã caminha a partir de palavras como essas. Quando a gente pega a bifurcação aqui embaixo, a oração, a relação com Deus e a relação consigo mesmo, a gente olha para o termo que Jesus usou no Pai Nosso, em que a gente pede perdão pelos nossos pecados. O jejum, ele não é uma ferramenta para a gente convencer a Deus do que a gente quer que Deus faça. O jejum, eu não sei se vocês já praticaram essa disciplina espiritual. Em alguns momentos, em algumas fases da minha vida, eu já fiz isso até bastante. Ultimamente, eu tenho andado bastante relaxado em relação à prática do jejum. Mas já fiz isso bastante. Mas o jejum, ele nos coloca diante de nós mesmos. Quando a gente sente fome, a gente, de alguma forma, consegue entrar em contato com um lado de nós mesmos que a gente costuma conseguir esconder.
O jejum acaba, assim, ajudando a gente a se desmascarar diante de nós mesmos. É muito interessante. Não é agradável jejuar. Talvez você vai dizer assim, meu Deus do céu, não me reconheci enquanto estava jejuando, fiquei nervoso, fiquei irado, fiquei não sei o quê. É isso mesmo que acontece, muitas vezes é isso que acontece. Mas é justamente no contato com esse eu que, na maior parte do tempo, a gente consegue, de alguma forma, maquiar, que a gente consegue entender em que áreas da nossa vida a gente também precisa se arrepender, que a gente precisa pedir perdão. Portanto, essa relação com Deus e a relação consigo mesmo, ela vai gerar algumas outras palavras aqui interessantes, que é a confissão, o quebrantamento, a capacidade de renúncia, a humildade. A gente vai dizer assim, poxa, ainda tem muita coisa que Deus precisa trabalhar na minha vida. E, finalmente, a bifurcação ali da relação consigo mesmo e a relação com o próximo, quando eu passei por esse perdão de Deus, quando eu estou me reconhecendo, vendo o quanto eu sou frágil, o quanto sou pecador, o quanto eu preciso de transformação, o quanto eu preciso de quebrantamento, o quanto Deus ainda precisa trabalhar na minha vida. Quando essa relação com Deus e a relação comigo mesmo está funcionando, essa relação de mim para com o próximo também vai funcionar. Assim como Jesus disse no Pai Nosso. Pai, perdoa a mim como nós perdoamos aqueles que são nossos devedores ou que nos ofenderam. Portanto, quando essa relação funciona, a gente também consegue se reconciliar com as pessoas, consegue perdoar as pessoas, consegue aceitar as pessoas, consegue viver em paz com as pessoas. Porque quando a gente está quebrantado, a gente não consegue julgar os outros. Quando a gente está quebrantado e vê um irmão tropeçar, vê um irmão cometer um erro, ao invés de apontar o dedo, a gente vai dizer assim, puxa vida, podia ter sido eu. Podia ter sido eu que fizesse uma coisa dessas. E ao invés da gente esmagar esse irmão que tropeçou em algum momento, a gente vai fazer de tudo para levantá-lo, para erguê-lo, para trazê-lo de volta à comunhão com Deus. Certo? Então, eu acredito que esse tripé descrito por Jesus, que era a piedade judaica do seu tempo, ele está falando da relação com Deus, da relação com o próximo e da relação consigo mesmo. E isso, para mim, parece ser uma expressão muito bonita e uma descrição muito bonita para a espiritualidade cristã, daquilo que nós podemos ser como cristãos. E eu termino, finalmente, deixando algumas perguntas. Na sua espiritualidade, quem está no centro de tudo? Você ou Deus? Quando você vai orar, quem é que está no centro dessa oração? A vontade de quem está sendo buscada nessa oração? A segunda pergunta é praticamente como a primeira, né? Qual é a sua busca ao orar? O que lhe motiva a orar? Em terceiro lugar, você se chateia quando ajuda as pessoas e elas parecem ingratas? Talvez para o pessoal, né, que faz parte do nosso grupo Situações, talvez a gente vai se deparar em alguns momentos com situações em que a gente vai ajudar as pessoas e elas vão desdenhar essa ajuda. Bom, a gente não está fazendo para elas, né? Nós estamos fazendo em primeiro lugar por causa daquilo que Jesus fez por nós e por causa daquilo que nós somos em Cristo. E isso independe das reações que as pessoas tiverem. Isso independe das reações que as pessoas tiverem. A gente fica feliz quando recebe palavras de gratidão. A gente fica feliz. Eu fiquei muito feliz porque eu estou lá no grupo Situações e recebi os áudios das mulheres lá na Serrinha, agradecendo as doações que chegaram até lá. E lembrei daquela palavra do apóstolo Paulo, dizendo assim, olha, a ajuda que vocês vão dar aos irmãos da Judéia vai render muito louvor a Deus. E muitos deles disseram, graças a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Estamos muito felizes, muito gratos. Ou seja, o nome de Deus está sendo louvado por causa dessas coisas.
Mas se em algum momento a gente se deparar com ingratidão, que isso não mude aquilo que nós somos em Cristo. Nós nos movemos a partir do que nós somos em Cristo, não a partir do que as pessoas respondem do que nós fazemos. E em último lugar, eu gostaria de deixar essa sugestão. Eu sei que no nosso meio luterano, às vezes falar em jejum é um negócio até esquisito, porque inclusive tem gente que às vezes diz assim, não, mas jejum, isso era uma coisa do Antigo Testamento. Eu acho que jejum e tempo da graça são coisas que não combinam. Sim, se for praticado com legalismo, como uma forma de religiosidade, de sacrifício piedoso, no sentido de barganha com Deus, realmente esquece, é abandono da graça, com certeza. Mas nós podemos, sob a graça, sim, aproveitar dessa disciplina espiritual, utilizar-se dela para o nosso crescimento. E fica aqui uma dica, porque isso pode ser algo muito interessante, muito importante para nós, no sentido de autoconhecimento, de nos ajudar a lidar com os nossos desejos, não só com a comida, né? Para quem às vezes tem algum nível de ansiedade no sentido de matar a sua ansiedade na geladeira, já é uma dica tremenda. Mas quando a gente jejua, a gente também está lidando com outros aspectos dos nossos desejos e das nossas fomes. E isso é muito importante também. Então fica a dica para você, se você já jejuou, continue fazendo isso, nesse espírito que nós falamos aqui. Se você ainda não fez isso, que tal começar? Que tal se aventurar? Que tal colocar isso como algo que você pode experimentar e pode ser um instrumento importante do agir de Deus para formatar o seu caráter e a sua vida. Obrigado, queridos irmãos, pela paciência de vocês. Nós vamos terminando por aqui a mensagem.